No vídeo anterior, a gente falou dos males do negacionismo. Esse triste fenômeno não é só brasileiro, ele parece ser muito forte nos Estados Unidos, e o Brasil, sobretudo nesse momento, está tendendo a tomar os Estados Unidos como um modelo de atitude, de cultura, e como se não bastasse o modelo nos seus aspectos talvez piores. E então, o negacionismo, ele remete, e é o comentário que eu vou fazer nesse vídeo, a, a um problema bizarramente ainda pior, e que também vem dos Estados Unidos, que é o terraplanismo. Quando eu digo bizarramente, porque o argumento da Terra plana é um argumento bizarro. Bizarro em que sentido? É um argumento que expressa, digamos, né, de uma maneira muito clara e assustadora um transtorno mental. É um argumento delirante, delirante no sentido técnico do termo, né? Ou seja, quando a pessoa projeta os seus afetos contrariamente à realidade, né? Então existem vários graus de delírio, e quanto mais a pessoa projeta o seu desejo, que vem de uma reação, de uma reatividade, portanto de um afeto passivo, na realidade, negando a realidade e contestando a realidade, mais se trata de um delírio, né? Bom, nos casos de psicose, o delírio ele atinge graus do que passa a se chamar alucinação, que dizem respeito à própria percepção. O terraplanismo, a princípio, não é uma alucinação, é um delírio. Ele se define como se definiria, né, nesses critérios, como um delírio, porque não há uma mudança da percepção dos sentidos, tudo se dá unicamente na mente. Claro, na alucinação também se dá na mente, mas se dá na mente com tal força que influi, modifica a percepção dos sentidos. No delírio se dá somente na mente, digamos assim, uma mente dissociada, como toda mente dissociada do real, do que o Spinoza chama da ideia do corpo. É uma mente defensiva que se defende de traumas, como acontece, enfim, com todas as pessoas em algum grau, e no caso dos delírios e do terraplanismo, isso fica muito evidente. Eu queria, inclusive, sugerir, né, quem tiver interesse, comentar um documentário que está disponível no Netflix, que se chama A Terra é Plana. E é um documentário muito impressionante, é extremamente interessante e, num certo sentido, entristecedor. Entristecedor pelas pessoas que estão ali, pelos protagonistas do documentário. Eu, pelo menos, fiquei bastante abatido, até comovido, né, pela questão psicológica em questão, em jogo, né, e triste também pelo fato do nosso mundo ter chegado a esse ponto de produzir terraplanistas, né? Bom, o que o documentário mostra? O documentário mostra, eu diria claramente, né, são as minhas impressões diante do documentário, do que é apresentado lá, né? Cada um tem as suas impressões ao assistir um filme, um documentário, enfim. A mim, o documentário mostra muito claramente que são pessoas que sofreram na infância, na adolescência, algum tipo de bullying por não se enquadrarem nos critérios de valorização social. Esses bullying sofridos e que foram traumáticos para essas pessoas, né, fazem com que, quer dizer, o perfil psicológico que é apresentado no filme, que as pessoas do filme acabam por demonstrar espontaneamente, e é um filme, diga-se de passagem, bastante respeitoso com os terraplanistas, né, é um perfil psicológico que mostra pessoas que se sentiram humilhadas, não necessariamente que foram humilhadas, mas que se sentiram humilhadas porque não correspondiam aos critérios de valorização social. E que encontraram na teoria da Terra plana uma maneira de contestar uma das teorias mais tidas como mais evidente, que é o fato, enfim, se a gente puder chamar de fato,
de que a Terra é redonda. Né? Quer dizer, então, se eu digo, o que me prova que a Terra é redonda? Eu estou num jogo de palavras, né? Num jogo de argumentação, num jogo de narrativas, e que a minha posição é simplesmente, você pode me mostrar todas as provas, para mim elas não são convincentes, e eu vou contestá-las. E vou contestá-las encontrando outras provas, como a gente falou em relação ao negacionismo, né? Outras provas que servem, se são desmontadas, não faz mal, porque eu vou arranjar outros argumentos. Então eu encontro um argumento a favor da Terra plana, se ele é desconstruído, ou eu nego, ignoro a desconstrução, ou eu concordo, tá bom, mas eu vou arranjar um outro argumento. Quer dizer, então, no negacionismo e no terraplanismo, isso se agrava, os argumentos não têm importância. Os argumentos, eles são colhidos e utilizados para se vencer uma discussão, para se manter orgulhosamente, vaidosamente, uma contestação. É claramente uma atitude infantil, pueril, imatura, e que, como tal, né, expressa o fato de que essas pessoas, mais uma vez, desculpa repetir o adjetivo, claramente, o advérbio, desculpa, essas pessoas claramente estão lutando afetivamente, com afetos passivos, contra um estado de espírito que eles vivenciaram e pelo qual eles sofreram, e que agora eles, se ligando em rede, né, aproveitando essa coisa boa que são as tecnologias de comunicação atuais, então, se ligando em redes de WhatsApp e outras redes sociais, se conectam dentro de um país, no mundo inteiro, e esse movimento agrega, arrebanha, né, ao modo de outras seitas, pessoas que querem se sentir daquela maneira, que querem, vamos botar entre aspas, né, se vingar do mainstream, se vingar disso que é visto como, digamos, uma, uma narrativa vitoriosa, que seria a narrativa da ciência ou a narrativa da sociedade. Né? Quer dizer, então, a questão, e que de fato, né, a ciência ou outros aspectos da sociedade tem um uso que não é ético, ou tem um uso moral ou moralista, ou um uso de poder, de exercício de poder, de submissão contra outros, né, e contra outros saberes, mas o fato é que no negacionismo e no terraplanismo o que se defende não é uma outra racionalidade, não é uma outra cultura, não é uma outra prática cultural, religiosa ou racional. O que se defende é um argumento que não importa, um argumento que serve simplesmente para contestar a factibilidade ou a realidade do mundo real, que de algum modo, mais ou menos bom ou ruim, ou mais ou menos honesto ou desonesto, o discurso predominante, em particular o da ciência, defende. Então, contra fatos, digamos, o terraplanismo e o negacionismo, né, não contesta somente a, a, a veracidade ou a factibilidade ou a fiabilidade da interpretação desses fatos. Eles contestam os próprios fatos, através dessa estratégia de colocar tudo como uma simples narrativa. Enfim, e as consequências, obviamente, são nefastas para as próprias pessoas. Há um gozo, né, um ganho secundário, um benefício secundário de um prazer de estar podendo contestar as conquistas da civilização da humanidade. Mas junto com esse prazer existe o preço a pagar do próprio auto-engano e as consequências nefastas para a coletividade são muito grandes, porque é uma batalha, né? Se diz assim, que agrega os ressentidos, enfim, talvez possa se dizer assim, mas é uma batalha que contesta dados efetivos, né? Dados reais, que contesta o próprio real, por um exercício de um capricho afetivo, passional,
e nada razoável, e que encontra e que dá abrigo a pessoas que, por uma falta de opção mais verdadeira, potente e saudável, buscam essa vingança, né? Essa expressão desse troco a ser dado a quem supostamente os humilhou, né? Enfim, então esse é o meu recado nesse vídeo.